pode adotar? Toda pessoa capaz, maior de 18 anos, solteira, casada, que viva em união estável formal, documentada ou informal, pode adotar. Uma questão importante é que a diferença de idade entre quem adota e o filho, a pessoa a ser adotada, seja de pelo menos 16 anos de idade. Isso para quê? Para que dê uma aparência real de família, de pai e filho. Então, a diferença de idade dá essa diferenciação necessária para que a gente aparentemente possa se pensar que se trata de uma filiação e não um namoro ou outra coisa semelhante. Além disso, além desses requisitos legais, é necessário que, para adotar, a pessoa frequente um curso de preparação para a adoção. Geralmente esses cursos são online atualmente, mas algumas comarcas ainda mantêm um curso presencial com os seus próprios servidores, em que a pessoa vai conhecer um pouco mais sobre as leis, as regras jurídicas sobre adoção, vai ouvir um pouco de história sobre outras pessoas que já adotaram e a partir desses depoimentos e de tudo que ela vai assistir nesse curso, ela vai decidir, ela vai sentir internamente se a adoção é para ela ou não. Muitas pessoas saem muito emocionadas desses cursos, nesse curso preparatório, saem muito emocionadas com o que escutam e com ainda mais vontade de adotar. Outras, entretanto, saem muito decepcionadas, frustradas ou até assustadas desses cursos. Isso porque, talvez, ela ainda não tenha bem amadurecido ou ainda não tenha bem internalizado o que é ser as responsabilidades de ser pai ou mãe por adoção. Pessoas solteiras podem adotar? Sim, pessoas solteiras podem adotar. É uma pergunta muito recorrente, porque às vezes a gente não encontrou o nosso par, nossa cara metade, e a gente tem sim uma vontade interna de maternar, paternar, enfim. Muitas pessoas homossexuais também perguntam se posso, sendo homossexual, adotar sozinho? E a resposta é igual. Sim, pessoas solteiras podem adotar desde que atendem todos os requisitos legais, normais e gerais para uma adoção. Há uma idade máxima ou uma idade limite para adotar? Não, não há. Não há uma idade máxima, uma limitação de idade para adotar. Mas o que tem que ficar muito claro é que as pessoas com idade mais avançada devem estar cientes ou devem demonstrar que têm conhecimento, têm ciência das responsabilidades que elas terão pela frente ao adotar, por exemplo, uma criança. Não há uma vedação de uma pessoa de 60, 70 anos adotar, mas ela tem que demonstrar que apesar da sua idade, de 60 ou 70, ela tem condições de dar uma vida tranquila, organizada, tem condições de se vincular a essa criança e de exercer tudo aquilo que uma paternidade ou maternidade exige dela. Então, caso a caso, isso será analisado pelos técnicos. Geralmente, essa questão da idade avançada é analisada com muita cautela no exame psicológico, mas eu conheço muitos casos de pessoas maiores de 60 anos que sim, adotaram. Via de regra, eles adotam crianças maiores. Muitas vezes, as pessoas de maior idade não têm tanta energia ou mais tanta paciência ou nem tanta disponibilidade física, emocional, enfim, de criar um bebê recém-nascido. E é por isso que as adoções de pessoas de mais idade geralmente são de crianças maiores ou de adolescentes, e isso é muito positivo para o mundo da adoção. Existe a exigência de uma renda mínima para adotar? Essa resposta é negativa. Não existe exigência de comprovação de uma renda mínima. Muitas vezes as pessoas se preocupam porque não têm uma renda tão elevada e imaginam que o judiciário possa cortá-la do processo de adoção simplesmente porque tem uma renda baixa, ou porque um dos membros do casal não trabalha, ou porque está em situação de desemprego, enfim. Mas isso não é uma verdade. Na verdade, o que o judiciário busca verificar é que se esta renda que o casal possui é suficiente para manter nos padrões normais da família o casal e também o filho ou a quantidade de filhos que eles estão pretendendo. E veja, manter aquela família com aqueles filhos num padrão normal daquela família. Se a família tem um padrão classe A, classe B ou classe C, é dentro desse padrão que ela deve permanecer. Mas ter uma renda baixa por si só não é impedimento para adotar. É possível adotar parentes? Sim, é possível adotar parentes. A lei não faz qualquer restrição sobre tio adotar sobrinhos, primos adotarem primos, cunhados adotarem filhos de outros parentes. Isso é muito possível. O que não é possível é irmãos adotarem irmãos, porque nós vamos criar um conflito aí, na verdade, é irmão ou é pai ou é mãe ou é filho. E também avós, tecnicamente, não podem adotar netos, salvo raras exceções que nós temos
aí no mundo jurídico. Mas sim, o parentesco é um vínculo importante. Algo a se dizer é que os parentes sempre têm preferência em adotar crianças da mesma família, caso essa criança tenha sido destituída ou esteja próximo à destituição, até pelo vínculo afetivo que tem com a criança. Mas é importante dizer que tem preferência os parentes quando há um vínculo de afinidade com a criança e afetividade. Agora, se esse parente é um parente distante fisicamente, nunca conviveu com a criança, nunca teve qualquer contato, não tem nenhum vínculo afetivo com essa criança, esse parente chega a perder essa preferência, porque às vezes vai ter um padrinho ou vai ter um amigo da família que talvez tenha um vínculo mais afetivo, e talvez essa pessoa mais próxima afetivamente tenha preferência a um parente, por exemplo. E talvez a pergunta mais recorrente de todas: casais homoafetivos podem adotar? Gente, sim. Casais homoafetivos podem adotar sem nenhum problema e com muita tranquilidade. E mais, é muito perceptível o aumento considerável de pares homoafetivos que buscam a adoção como via de formar sua família. Por razões óbvias, eles não podem ter filhos biológicos. Mas, por fim, é importante salientar que a lei hoje não faz qualquer restrição, não há qualquer impeditivo, desde que esses casais ou esses pares tenham todos os demais requisitos necessários para uma adoção, como qualquer outro casal.